Olá, aluno, tudo bem com você e família? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa quarta aula de educação física. Lembrando que nós estamos falando sobre brincadeiras e jogos inclusivos. E eu pergunto para você: você lembra dos assuntos da aula passada? Pelo menos de 2 assuntos. Faltou aqui uma interrogação, porque é uma pergunta, né? Que eu estou fazendo para você. Dá um tempo para você pensar aí quais os assuntos que você lembra da aula passada. Vamos lá? E aí, como foi? Lembrou? Se você lembrou de pelo menos 2 assuntos da aula anterior, coloca uma carinha feliz aí, um de ok, e marca que você lembrou. Se você não lembrou de nada ou de um assunto só, você vai colocar, anotar aí no seu caderno essa carinha amarelinha de sorriso amarelo, na verdade, né? E anotar aí que você não lembrou de nada ou lembrou só de um assunto. É importante você fazer esse exercício aqui para você refletir como que anda aí a sua atenção e a sua prática das atividades propostas. Então, agora vamos às atividades. Esteja sempre com todos os materiais aí apostos para você usar, tá? Vamos relembrar então sobre a aula passada, né? Uma das atividades era para que você escolhesse uma brincadeira ou jogo e fizesse adaptações nas regras, materiais e movimentos, por exemplo, para possibilitar a participação de todos, porque o nosso assunto são brincadeiras e jogos inclusivos. A palavrinha inclusão, ela não se refere somente àqueles amiguinhos ou colegas que têm muitas vezes alguma deficiência física. Inclusão se relaciona a todos, até aquele coleguinha às vezes que temporariamente ele está debilitado porque de repente ele fraturou a clavícula, por exemplo, ou ele fraturou um osso da perna, tá? Então, durante algum tempo ele não vai conseguir se movimentar como antes, porque ele está ali debilitado momentaneamente. Tem aqueles coleguinhas também que são tímidos, não tem? Você é tímido? Então, às vezes a gente tem que ir adaptando algumas coisinhas ali numa brincadeira, num jogo, para que todos os nossos colegas possam participar. Então, eu espero que você tenha realizado essas atividades, porque o que acontece? Quando você vai realizando todas as atividades propostas pelo seu professor ou professora de educação física e as atividades propostas aqui nas videoaulas também, você vai desenvolvendo repertório. O que é repertório? Você vai desenvolvendo não somente os movimentos corporais, mas você vai desenvolvendo habilidades cognitivas, habilidades emocionais e habilidades sociais também, tá? Não é só habilidade física que se desenvolve nas aulas de educação física. Então, eu espero que você tenha realizado, que você tenha vivenciado e tenha adaptado as brincadeiras, as atividades propostas aqui, que muitas vezes teve ausência de um dos sentidos. Você lembra? E aí, eu pedi para você fazer no seu caderno uma tabela com o nome da brincadeira e as adaptações que você fez, certo? Aí depois você conversa aí com o seu professor, professora de educação física, para ele verificar aí quais as brincadeiras e quais adaptações você fez. Bom, a nossa atividade de hoje. Então, chegou o momento de você compartilhar as brincadeiras e jogos inclusivos criados por você ou recriados.
Se eu não me engano, na aula passada a gente falou, né, sobre recriar ou criar. Então você teve essa opção de recriar ou mesmo criar uma atividade. Então faça a apresentação agora através dos vídeos ou fotos. Lembre de colocar legenda, né? Porque às vezes a pessoa só olhando a foto, ela não vai saber direito o que que significa. Ela vai ter uma ideia, ela não vai ter a certeza de que foi um jogo inclusivo que você realizou ali, o nome do jogo. É importante a legenda. Na legenda também é importante ter o seu nome, porque quando você for mandar lá para o seu professor ou professora de educação física, a gente tem muitos alunos, né? Então, de repente, manda lá e a gente não consegue, às vezes, identificar que aluno que é, dependendo da foto. Às vezes não dá, porque às vezes não tem a carinha de vocês lá, então fica difícil a gente identificar. Então, lembre de colocar legendas nos seus vídeos, fotos, e compartilhe com seus colegas também, converse com eles. Como é que foi? Eles conseguiram realizar essa atividade? Eles fizeram? Quais? De repente, algum colega fez alguma atividade bem diferente da sua. É muito importante também essa troca, tá? Então, faça a apresentação através de vídeos ou fotos legendadas e envie para o seu professor ou professora de educação física. Agora, um momento de reflexão. Este momento é muito importante a gente fazer sempre após realizar tanto as atividades teóricas, né? Quando você está escrevendo, pesquisando, respondendo questões, e também após as atividades práticas. Por quê? Por que é importante a gente refletir sobre o que a gente faz? Para verificar se o que a gente aprendeu com aquilo que a gente fez. Será que eu poderia ter feito melhor? Será que eu fiz da forma correta? Será que tem uma forma correta para fazer? Por que será que eu não fiz? Porque eu não gostei daquela atividade. Então, são várias questões que podem surgir aí e você pode, deve compartilhar com o seu professor ou professora de educação física. E com a sua família, com os seus coleguinhas de sala, né? Então, lá, refletindo. Como foi a sua participação durante as atividades propostas até agora? Como que você acha que foi a sua participação? Você conseguiu realizar todas as atividades propostas nas videoaulas, as atividades propostas pelo seu professor ou professora de educação física? Você conseguiu realizar tudo? Ou não conseguiu realizar tudo? Como é que foi? Pense sobre isso. Houve um comprometimento efetivo da sua parte durante todo o processo de aprendizagem? Professor, o que quer dizer isso? Quando você realiza as atividades, você vai aprendendo. Então, esse é o processo de aprendizagem, tá? Então, será que você se comprometeu? Você fez com atenção? Você teve a curiosidade de realizar as pesquisas, de procurar até mais do que o seu professor ou professora de educação física pediu? Houve dificuldade em realizar a atividade, ou melhor, as atividades, porque foram várias atividades, né? Você teve dificuldade em realizar as atividades? Quais atividades? Você teve dificuldade por quê? É muito interessante essa reflexão para você conversar com seu professor ou professora de educação física. O respeito ao outro e às suas limitações foram exercitados durante todo o processo? Durante a realização das atividades? Lembre disso. As pessoas com as quais você brincou, pesquisou, teve respeito um com o outro? Você lembra daquela atividade que tinha que ser vendado e você teria que ser orientado a andar por determinados locais da sua casa ou de um determinado espaço? Como é que foi? A pessoa te orientou direitinho, ela te respeitou, você também respeitou? Ou ficaram só brincando e acabaram não prestando atenção em nada do que estavam fazendo? Então, pense sobre isso. Depois você vai fazer aí as suas anotações, lembrando que também tem sempre lá no radar escolar atividades relacionadas ao nosso tema, brincadeiras e jogos inclusivos. Então,
Vamos anotar o que já aprendemos até aqui? Então, que tal você também pensar sobre o que você aprendeu até agora? O que você acredita que foi importante com todas essas atividades que foram desenvolvidas, de brincadeiras e jogos inclusivos? Anote também as suas dúvidas e dificuldades para conversar com o seu professor ou professora de educação física. Então, agora a gente vai conhecer alguns esportes adaptados. Olha só, vôlei sentado. Professora, existe o vôlei sentado? Tem. O vôlei sentado é uma modalidade do esporte que foi adaptada para pessoas que possuem algum tipo de deficiência física relacionada à locomoção, tá? Então, percebam aqui na imagem que as pessoas elas estão sentadas, né? Porque elas têm algum tipo de deficiência ou algum probleminha nas pernas, não pode ficar muito tempo em pé, ou de repente tem às vezes algum jogador aqui que é amputado, né? Perdeu ali uma parte da perna, enfim. Aí foi desenvolvido o vôlei sentado, para que eles também pudessem participar, principalmente aqueles que gostam dessa modalidade esportiva, o voleibol. Então, a gente tem o vôlei sentado aí para pessoas que têm algum tipo de deficiência com relação à locomoção. No entanto, o vôlei sentado ele também pode ser praticado por todas as pessoas, inclusive nas aulas de educação física, nas escolas. Na escola onde eu trabalho, a gente já vivenciou esse tipo aqui de esporte. Não com o primeiro ano, mas com outras salas. Mas vocês também, primeiro ano não, perdão, segundo ano, né? Segundo ano. Mas vocês podem realizar tranquilamente. Então vamos ver aqui rapidamente algumas regras oficiais do vôlei sentado. A área de jogo é o espaço da quadra que mede 10 por 6 metros. E a zona livre que também tem ao redor da quadra, né? Que deve ter no mínimo 3 metros de largura em todos os lados. A altura da rede tem uma diferença entre homens e mulheres, né? Então, a rede na modalidade masculina mede 1,15 m e na feminina 1,05 m. Há duas equipes com 12 jogadores cada, sendo que 6 ficam lá na reserva e 6 em quadra. Os jogadores podem ter as funções de ataque, defesa ou líbero. Líbero é aquele jogador que fica no fundo da quadra e é o especialista na defesa. O jogo engloba 5 sets de 25 pontos cada e vence o time que ganhar 3 sets. Se houver empate nos sets, né? O último set é chamado de tie break. Será determinante. Diferente dos outros sets, os pontos vão até 15. Os jogadores não podem bater na bola sem estar em contato com o solo, né? Então, eles têm que estar o tempo todo ali em contato com o solo. Cada equipe pode somente tocar 3 vezes na bola antes de passar lá para o campo, para o lado adversário. Os pontos são feitos quando a bola toca o chão da quadra do time adversário. Diferente do vôlei tradicional, o vôlei sentado, né? O saque pode ser bloqueado pelos jogadores a linha de frente. Isso no vôlei tradicional não pode acontecer, tá? Então aqui como curiosidade para você saber como que acontece o vôlei sentado, que existe essa modalidade lá nos Jogos Paralímpicos, existe essa modalidade lá que os jogadores competem. Quando tem os Jogos Olímpicos, na sequência tem os Jogos Paralímpicos. Você já ouviu falar? Bom, agora o atletismo para deficientes visuais. Ele é constituído por todas as provas que compõem as regras oficiais da Federação Internacional de Atletismo. A sigla é IAAF, né? Como ela é internacional, se pronuncia no inglês também essa sigla. A saber, corrida rasa, saltos
arremessos e lançamentos, tá? Então, essas são algumas provas do atletismo. As provas, elas são divididas por grau de deficiência visual. B1, B2 e B3, e as regras são adaptadas para os atletas B1 e B2, porque tem pessoas que elas não enxergam nada, tem aquelas pessoas que enxergam mais ou menos aqueles vultos, né? Então, por isso que tem essas classificações aí por grau, B1, B2 e B3. É permitido o uso de sinais sonoros e de um guia. Você está vendo aí na imagem que a corredora, ela está correndo com um guia, que corre junto com um competidor para orientá-lo. Eles são unidos por uma corda presa às mãos e o atleta deve estar sempre à frente. O guia vai ali do ladinho, um pouquinho mais atrás. As modalidades para os competidores B3 seguem as mesmas regras do atletismo regular. E um desafio aqui para você e para sua família também. Vamos lá. Vivencie o vôlei sentado. Faça um improviso aí num local na sua casa, em algum espaço que dê para você esticar, por exemplo, uma corda, né? Aí você pode usar qualquer tipo de bola que você tiver, ou de repente você pode até improvisar com algum outro material, bolas de papel, por exemplo, tá? Então faça as adaptações necessárias com relação ao espaço, ao material e também com relação a como jogar, no caso, jogar de forma aí diferente do vôlei tradicional, você vai jogar sentado. Lembrando lá nas regrinhas, né, que eu li para você, tem algumas regras que elas não diferem, não são diferentes da do vôlei tradicional, por exemplo, como os 3 toques, né? Você tem que dar 3 toques e passar para o time adversário. E as recomendações: ao fazer exercícios físicos, perceba aí como anda o seu corpinho. Ele fica bem, fica cansado, o coração acelera, como é que fica a sua respiração. Lembre de conversar, trocar ideias, informações com pessoas da sua família, com seus colegas de sala também e outros coleguinhas que você tiver. Além de observar as sensações do seu corpo ali no exercício físico, procure também perceber nas demais atividades do seu dia a dia. Você tomou vitamina D? Olha só, hein? Durante o dia de hoje, você já tomou? Já foi lá tomar um pouquinho de sol? Lembre de tomar um pouquinho de sol. E a sua alimentação, como anda? Observe aí na base da pirâmide, tem muito copo de água, né? Então, por quê? Porque a gente precisa tomar água. Temos aí também os pães, farináceos, frutas, verduras, legumes, e vai subindo. Leite, seus derivados, carnes, grãos, e lá em cima no topo é o que o nosso organismo precisa em menor quantidade, os doces e gorduras, tá bom? Observou seus sentimentos aí durante os dias que passaram? Você estava feliz? E hoje, como que você está? Você está bem? Eu espero que você e sua família estejam muito bem. Lembre de fazer as suas anotações, de olhar também lá no radar escolar, as atividades disponíveis, e lembre sempre de cumprir com os combinados que você tem com o seu professor ou professora de educação física, tá? Ele sempre vai estar ou ela aguardando as suas devolutivas para poder acompanhar o seu desenvolvimento aí durante as aulas. E eu fico por aqui e eu espero você na nossa próxima aula. Até mais!